Olá! Aqui é a Vanessa Carvalho e hoje a nossa aula é sobre hidroquinona. Bom, esse ativo que até hoje é muito utilizado como despigmentante. E eu quero começar essa aula te perguntando, será que a hidroquinona realmente é a grande vilã da questão? Será que é um ativo totalmente proibido e prejudicial para a pele? Não deve nunca, jamais, em hipótese alguma, ser utilizado? Bom, para responder essas questões, eu elaborei aqui uma aula muito especial para você. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Em primeiro lugar, eu preciso falar sobre o que é esse composto químico, a hidroquinona. A hidroquinona, ela é um composto fenólico. O que significa isso? Ela tem aqui esse anel aromático na sua composição. É um derivado do benzeno. E ela é utilizada como um despigmentante há mais de 50 anos, ok? Então, é um ativo antigo. E como que atua a hidroquinona? O que ela faz? Ela inibe a tirosinase. Então, para quem não sabe o que é a tirosinase, é a enzima que vai atuar na cascata da melanogênese. Ela é a enzima que participa do processo da melanogênese, ou seja, a formação da melanina. Bom, então, que mais que a hidroquinona? Qual que é o mecanismo de ação? Qual outro mecanismo que a hidroquinona tem? Ela também vai alterar o melanossomo. Quem não sabe o que é melanossomo? É aquela vesícula que vai transportar a melanina para os nossos queratinócitos. Então, ela altera o melanossomo e aumenta a destruição desses melanossomos. Então, mesmo que lá no processo da melanogênese a tirosinase tenha atuado e ocorra a formação da melanina, a hidroquinona, ela também vai alterar essa transferência do melanossomo para o queratinócito. Então, são dois mecanismos aí que ela atua. A concentração usual da hidroquinona, ela pode variar de 2, que é a concentração mínima, até 10%. E quem vai determinar isso? O profissional de estética e de saúde que for prescrever aí a hidroquinona ou indicar a hidroquinona. Então, para que você lembre aqui, relembre um pouco aí da nossa melanogênese, como que vai atuar a hidroquinona? Então, aqui nós temos um aminoácido essencial chamado tirosina. A tirosina precisa da enzima tirosinase, que vai sofrer uma hidroxilação, ou seja, entre uma hidroxila aqui na nossa reação química, ela vai sofrer essa primeira reação. Depois ela será transformada em dopa e depois em dopa-quinona. E claro, antes de ser convertida em dopa-quinona, ela vai sofrer um processo de oxidação. Bom, quando ocorre tudo isso, todo esse processo, nós teremos a formação da eumelanina e feomelanina, que está lá na nossa aula, quem está no curso, na aula de melanogênese, ok? O que é importante você saber? Que quando ocorre tudo isso, nós teremos a formação da melanina. Após a formação da melanina, a síntese dessa melanina, ela precisa ser transportada para o queratinócito. E quem faz isso? O melanossoma. E aí que é essa vesícula aqui, o que a nossa tão querida hidroquinona faz? Ela vem aqui, vou colocar aqui uma anotação, um ponteirinho aqui rápido de anotação, ela vem aqui e bloqueia a tirosinase. Ela vai bloquear tanto numa etapa quanto em outra. Se não deu certo, se de repente o restante da melanina que já foi formada, o que ela vai fazer também? Ela destrói o melanossoma. Então, ela impede aí que a gente tenha uma ação, um transporte, uma ação não, um transporte dessa melanina para os nossos queratinócitos. Então, essa etapa aqui, ela não ocorre, tá bom? Eu espero que fique claro esse mecanismo
mecanismo de ação da hidroquinona. Mas e aí, a pergunta que eu fiz, será que esse ativo realmente ele é o grande vilão da história? O que você acha? Deixa aí seu comentário. Ah, eu acho que é um grande vilão. Não, eu acho que não é um grande vilão, é usado, não é usado. Enfim, então, antes de nós condenarmos o ativo, que eu vejo que hoje a hidroquinona ela é muito condenada, mas assim, antes de condenar, você precisa, então, presta atenção nisso. Olha aqui para mim e presta atenção. Você precisa entender o que é o ativo antes de condenar. Tá bom? Porque aí na sua clínica, no seu consultório de estética, você vai receber indicações da hidroquinona. Ela ainda é o despigmentante mais utilizado. E aí vamos entender por quê? Algumas vantagens aqui. Primeiro, ela vai atuar como um despigmentante de ação rápida. Então, um paciente que ele quer tratar o melasma e quer tratar esse melasma de forma efetiva e rápida, e potente, qual o despigmentante mais indicado? A hidroquinona, ok? Então, tem essa vantagem. Por isso, dermatologistas, até o momento, até hoje, ainda prescrevem muito hidroquinona, muito. Você vai perceber isso com a sua prática clínica, principalmente com peelings, ok? Os resultados, eles são visíveis em 4 semanas. Então, em um mês, aqui, em 15 dias de uso, você já percebe uma melhora efetiva do melasma. Você percebe um clareamento efetivo. Ela também é eficaz no tratamento daquela hiperpigmentação, que ela é mais resistente. Então, entra aí o melasma, que é uma hiperpigmentação resistente. Pode ser utilizada na prevenção ou no tratamento do efeito rebote pós-tratamentos. Então, aqui eu vou abrir meu coração. Vamos supor que aconteça, o seu cliente, o seu paciente tem um rebote. Talvez a única opção que reste seja a hidroquinona. E acontece isso? Acontece. Tem pessoas que não respondem a outros despigmentantes, por mais modernos, por mais efetivos, por mais estudos que existam, ok? Então eu preciso abrir meu coração e preciso falar isso para você, porque pode acontecer. Ela é largamente utilizada na dermatologia até hoje, há mais de 50 anos, e ela é utilizada como controle positivo. O que é um controle positivo? Então, nos estudos clínicos, o controle positivo é aquele fármaco em que será referência. Então, todas as vezes que um ativo despigmentante novo é lançado no mercado, com quem ele é comparado? Com a hidroquinona. Tá bom? Então, é importante que você saiba isso. Ele é comparado com a hidroquinona. Então, todos os ativos que nós conhecemos hoje, que são despigmentantes, os estudos clínicos são comparados com a hidroquinona. Até o presente, para que se tenha uma atuação, um efeito igual à hidroquinona, muitas vezes eu preciso associar até 5 ativos para que eu tenha uma eficácia semelhante, ok? Então, isso eu preciso falar para você. Antes de condenarmos o ativo, aprenda o que é. E aí, claro, se de repente os estudos, como hoje já mostram, eu vou falar aqui para você, existem, né, os estudos eles vão demonstrar algumas desvantagens, e aí nós vamos entrar aqui nessa aula falando dessas desvantagens, mas antes disso você precisa entender o que é a hidroquinona. Então, claro, eu falei aqui de todos os benefícios. Existe alguma desvantagem? Sim, existe e são inúmeras, ok? Por isso que nós sempre precisamos verificar, dosar qual que é o custo-benefício de um determinado fármaco. Bom, a segurança a longo prazo é uma segurança questionável. Inclusive tem estudos, porém nenhum estudo em vivo, em seres humanos, comprovou isso. Mas alguns estudos in vitro ou alguns estudos a longo prazo, né? Pode ser que ela tenha uma atividade cancerígena.
Ela causa também a hipersensibilidade da pele. Então, durante o uso da hidroquinona, é proibida exposição solar. A pele ela fica vermelha, ela fica com eritema, aquele vermelho bem significativo. Por isso que na formulação nós vamos discutir aí, precisa usar um corticoide junto. Ela é fototóxica. O que é fototóxica, gente? Fototóxica é, em contato com a luz, ela reage, tem toxicidade contra as células. Não é só fotossensibilizante, não causa sensibilidade. Ela é fototóxica para a pele. E também fotossensibilizante. E ela também pode causar manchas pós-inflamatórias. O que são manchas pós-inflamatórias? Então, lembrando que ela é fotossensibilizante, fototóxica, causa essa hipersensibilidade da pele, e isso eu posso ter um efeito de uma mancha após todo esse processo de inflamação da pele. Ela também pode causar um processo de morte do melanócito devido a essa ação potente que ela tem na inibição da tirosinase. Então, ela inibe de forma pode ocorrer de inibir de forma irreversível essa síntese de melanina. Então, é um ativo que é necessário muito cuidado no uso. E esses efeitos, eles ocorrem, principalmente a morte do melanócito, quando a hidroquinona ela é utilizada de uma maneira frequente, de uma maneira sem orientação. Ok? Então, vários estudos demonstram algumas alterações celulares importantes quando a pessoa usa de uma maneira indiscriminada. Ela também pode causar um tipo de problema, um tipo de dermatose chamada ocronose. O que é ocronose? Calma que eu vou falar aí para você o que é, nós vamos ver nos próximos slides. E essa ocronose, ela ocorre, que é um escurecimento da pele, junto com algumas manchas mais claras devido à morte do melanócito. Esse escurecimento ocorre devido ao uso prolongado e indiscriminado. Então, aqui tem uma foto para você visualizar o que é uma ocronose. Então, ela é uma mancha, uma mácula cinza acastanhada. Veja aqui nessa região, eu vou grifar aqui, fazer alguns pontinhos para você identificar. Perceba que eu tenho um escurecimento da mancha e próximo também, eu tenho próximo da mancha algumas manchas brancas, acrômicas. Por que isso ocorre? Devido à morte celular do nosso melanócito. Então, esse tipo de lesão aqui ocorre devido ao uso prolongado. Nesse artigo, essa paciente ela usou durante anos a hidroquinona e isso gerou esse problema crônico, né? Essa dermatose chamada ocronose, ok? Então é importante você saber desse efeito colateral que a hidroquinona ela pode causar. Hipersensibilidade. Então aqui nessa foto eu não sei se você vai conseguir visualizar, mas aqui nós temos uma hipersensibilidade, uma vermelhidão no local. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a fórmula de Kligman. O que é a fórmula de Kligman? Até hoje é uma das formulações mais prescritas pelos dermatologistas. Então, essa formulação ela foi preconizada por um dermatologista norte-americano chamado Albert Kligman. E a fórmula ela leva o nome desse dermatologista, que estudou largamente, é um dermatologista muito conhecido na área médica, estudou largamente os retinoides e foi aí um dos estudiosos dos retinoides, inclusive para uso no rejuvenescimento e tudo que nós conhecemos hoje sobre o ácido retinóico, o retinol, enfim, todas as formas de vitamina A, ok? Então,
essa fórmula de Kligman, como que ela é composta? Então, ela é composta de uma tretinoína, ou ácido retinóico, a hidroquinona em baixa concentração, normalmente numa concentração de 4%, e um corticosteroide. O que é o corticosteroide? É um anti-inflamatório, corticoide, também conhecido como corticoide. E atualmente existem diversas variações dessa formulação, ok? Então, Kligman foi o precursor e hoje nós temos uma série de variações dessa formulação, mas ainda é muito prescrita por dermatologistas. Então, aqui a fórmula de Kligman clássica, que é a tretinoína 0,1%, a hidroquinona 5% e a dexametasona 0,1%. Hoje o mais utilizado é a tretinoína 0,05%, a hidroquinona 4% e a dexametasona 0,1%. E eu tenho as variações aí dos nossos corticoides, então eu posso incluir ou substituir pela betametasona a 0,1%, pela fluocinolona a 0,1% e também pela desonida a 0,01%. Para que serve a formulação de Kligman? Ela pode ser utilizada no pré-peeling, principalmente quando eu falo de peelings mais inflamatórios, quando eu falo do peeling de ácido retinóico, ela pode ser utilizada. Pré-procedimentos inflamatórios, como por exemplo laser terapia, laser de CO2, pode ser utilizado, evitando assim uma possível hipercromia pós-inflamatória. E também na terapia de tratamento como única terapia ou em terapia associada para o melasma. Então, essa formulação de Kligman pode ser utilizado para esses fins. E aqui nós temos uma variação da formulação de Kligman, onde é utilizada a tretinoína, que nada mais é do que o ácido retinóico, a 0,1%, a hidroquinona 2%, e aí entra um outro inibidor de tirosinase, que é o ácido cógico, a 2%, e a fluocinolona a 0,01%. É uma variação quando eu não quero trabalhar com uma concentração muito alta, para uma concentração mínima de hidroquinona. E aqui eu quero mostrar para você alguns. Então, às vezes ocorre da pessoa ter esse acesso, ter o acesso a esses produtos que eu vou mostrar aqui, vai na farmácia e compra esses produtos. Então, a hidroquinona, hoje, de uma maneira geral, os pacientes eles conseguem ter acesso à hidroquinona e aí o melasma clareia, ele indica para uma outra pessoa, essa outra pessoa utiliza também a hidroquinona e passa meses utilizando o mesmo ativo. O que vai ocorrer? Todos aqueles eventos adversos dos quais eu já falei. Então aqui, quais são os produtos comerciais que contêm hidroquinona? Nós temos o Vitacid Plus. Vitacid Plus eu conheço muita gente que já usou, inclusive vários pacientes com evento adverso, com efeito rebote também da hidroquinona, com ocronose, com manchas dérmicas, pelo uso do Vitacid Plus de longo prazo. Triderme é muito conhecido, é antigo, muito utilizado. Triluma muito utilizado também. E Suavicid, ok? São os 4 fármacos mais utilizados no tratamento, quando nós falamos em produtos comerciais, mais utilizados no tratamento de melasma com hidroquinona. Então, é importante você saber, às vezes você recebe um paciente no seu consultório ou na sua clínica de estética, avalia e de repente ele não tem um melasma e sim uma ocronose. Então, na sua anamnese, você precisa saber se ele vem utilizando hidroquinona a longo prazo. Isso é muito, muito importante você saber, porque senão você vai tratar algo que não vai dar resultado, não tem jeito, não há peeling que resolva. Isso é importante você saber.
Então, aí eu te pergunto, ela realmente é a grande vilã? Eu nunca posso usar? Ou quando que eu vou usar? Pode ser um recurso para você utilizar quando os tratamentos com os despigmentantes existentes em formulações cosméticas, em formulações sem hidroquinona, não deem resultado. Ou às vezes, quando esse cliente ele vem com um efeito rebote de outros procedimentos. Pode ser que somente a hidroquinona faça efeito, dê resultado para a mancha, para a hipercromia desse paciente. Então, é importante eu passar isso para você também. Então, alguns resultados aqui do uso da hidroquinona. Esse resultado é um resultado de antes e depois, aproximadamente 15 dias. Então, perceba que aqui a gente percebe um melasma significativo e depois do uso da hidroquinona, já uma melhora bem significativa, ok? Então, assim, a hidroquinona sozinha, ela clareia muito a pele, muitas vezes dá um resultado muito efetivo para melasma. E aí, quais as alternativas que eu tenho no mercado para não ter todos esses eventos adversos, não correr riscos com a hidroquinona? Então, hoje existe um ativo chamado cisteamina, que ele vai atuar no início da cascata da melanogênese. Ele também atua na redução da atividade da tirosinase 1 e 2. E ele vai agir também na inibição da oxidação dessas enzimas, ok? Lembra lá no resuminho que eu falei para você como que funciona, que tem lá a etapa de oxidação, segunda etapa da conversão da dopa em dopaquinona? Então, o que vai ocorrer? A cisteamina ele inibe esse processo. Nós temos o Inaclear também. O Inaclear, ele atua sobre manchas escuras, mas sozinho ele não dá um resultado tão efetivo. Você precisa associar com outros despigmentantes. Então, ele minimizou, né, nos estudos, falando aí um pouquinho mais do Inaclear, ele minimizou pontos escuros. Lembrando que esses fármacos, eles todos são avaliados tendo a hidroquinona como grupo controle, ok? Controle positivo. E aí nós temos os clássicos que eles sempre precisam ser associados. Então, alfarbutin, o ácido cógico, ácido fítico, ácido tranexâmico, a niacinamida, o Belides, o Anderlite, a Quibelides repetiu. E os antioxidantes, quais são os antioxidantes? Vitamina C, resveratrol. Então, todos esses ativos, eles precisam agir de uma maneira sinérgica. Eu preciso colocar aí na formulação, no mínimo 4 despigmentantes, pensando na via de formação da mancha, na melanogênese. Sugestão de uma formulação sem hidroquinona. Então, aqui você pode usar a tretinoína, com a dexametasona. Por que sempre que eu tenho uma tretinoína, preferencialmente eu preciso de um corticoide? Porque ela tem um efeito, ela causa um eritema, uma descamação e um desconforto na pele, às vezes significativos. Então, em geral, as formulações elas possuem um pouquinho de uma leve quantidade, uma leve concentração de corticoide. Aí tem o ácido cógico e o alfa-arbutin. Então, é uma sugestão para fazer pré-peeling, para fazer aí como sugestão, evitando o uso da hidroquinona. Lembrando que o alfa-arbutin, ele é um ativo bem promissor, que atua inibindo tirosinase, só que ele não tem os efeitos negativos da hidroquinona. Então, pode ser uma sugestão, pode ser aí uma alternativa bem interessante para você. Outra sugestão, e aí vai usar somente na mancha, é a cisteamina desodorizada. Lembrando que esse ativo ele tem um cheiro muito forte. Mesmo a versão desodorizada tem um cheiro de enxofre, um cheiro bem forte. Aí vai colocar o ácido tranexâmico 4% e a niacinamida
PC, por que a PC? Que evita que essa pele fique vermelha. A niacinamida, às vezes ocorre isso, a pele fica um pouquinho sensibilizada. Vai aplicar na mancha, vai deixar agir 15 minutos e vai enxaguar a área. Na primeira semana, 15 minutos, segunda semana, 30 minutos e vai aumentar gradativamente, até no máximo 2 horas. Por quê? Esse ativo cisteamina, ele é um ativo que pode dar um pouquinho de sensibilidade na pele. Então, precisa de um período de adaptação. O ideal é aumentar esse tempo de uma maneira gradativa. Outra sugestão, o Inaclear, junto com o ácido tranexâmico, junto com a niacinamida e colocar um pouquinho do fator de permeação, 5%. Por quê? Aí eu vou ter uma ação melhor do fármaco, ele vai permear mais na pele. Vai aplicar na mancha 1 vez ao dia. E importante, melasma não tem cura. Ok? Você precisa conscientizar o seu paciente. Mesmo usando hidroquinona, não tem cura, tem controle, ele precisa ter compromisso. O tratamento rápido, que é esse tratamento de 15 dias, e eu vejo muitos peelings aí revolucionários, com fotos bem interessantes na internet, mas isso eu vou te dar uma dica. Quando você visualizar uma ação muito rápida, tenha certeza que em alguma das etapas entrou aí a hidroquinona. Nem sempre esse tratamento rápido ele é o mais eficaz. Então é importante você se lembrar disso. Sempre avalie o seu paciente de forma individual, ok? Cada caso é um caso. E não existe um protocolo padrão, não tem um protocolo que ele vai servir para todo mundo. Você precisa desenvolver a sua análise clínica, desenvolver a questão clínica da pele, para que você consiga formular aí protocolos, executar protocolos que sejam protocolos efetivos, eficazes para cada tipo de paciente. Por isso que no curso você aprende, lá no nosso curso de peelings e protocolos clareadores, você aprende vários protocolos, várias formulações. Para que serve isso? Para que você consiga desenvolver de acordo com a necessidade do seu paciente ou do seu cliente, porque o que é bom para mim, às vezes não é bom para você. O mesmo vale para os clientes, para os nossos queridos clientes. E claro, eu quero finalizar aqui esse vídeo com uma reflexão. Por isso, eu sabia que essa aula seria extensa, porque o assunto hidroquinona, ele é muito, muito polêmico. Porém, antes de condenar, é importante que você aprenda sobre o assunto, que pode ser que em algum momento o seu paciente tenha necessidade de usar esse ativo. E lembre-se, tudo pode ser remédio ou veneno, e a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, tenha conhecimento daquilo que você prescreve, da dose dos produtos, dos cosméticos que você coloca dentro das suas formulações. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu comentário, não esqueça de comentar, de curtir a nossa aula. Eu agradeço muito a sua atenção, obrigada por essa oportunidade, por mais uma aula e até a nossa próxima aula.